Sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast Arte e Manhas. Comigo tenho João Carreira, o Olá. convidado, lá está, o convidado permanente. E hoje vamos falar do quê, João? Ora, o episódio de hoje chama-se Simulação e Manhas, mas antes disso eu preciso fazer uma errata. Corrigiram-me durante estas 2 semanas que passaram. Eu no episódio anterior disse que o percurso da coleção do fundador do Museu Carlos Gulbenkian era cronológico e é mentira, é geográfico, não é cronológico. Avançando, o episódio 2, Simulação e Manhas, foca-se, portanto, sobretudo com o imprevisível na arte, ou seja, tudo aquilo que os artistas e os intérpretes e as pessoas que estão à volta controlam ou não controlam, tendencialmente aquilo que não controlam em relação à arte e aquilo que. E lá está, de que forma é que essas coisas imprevisíveis do momento que acontecem, algumas são más e outras são boas, de que forma é que isso influencia a criação da arte e a performance e tudo mais. Nós vamos focar sobretudo na música, porque, aliás, no teatro isto também se passa. Na performance, o imprevisível é muito mais gritante do que em artes ditas não performativas. Uhum. Mas pronto, lá está. Vamos tentar também dar aqui uma panorâmica relativamente abrangente e também focar na história das artes plásticas, nas artes visuais. Mas se calhar começávamos aqui já pela música e sobretudo pelas questões práticas, porque essas são realmente significativas. Ora bem, Ruben, primeira Hum. pergunta que eu te vou fazer. Hum. Espera aí um bocadinho, se faz favor. Está bem. Peço desculpa. Estou Queres só à co- procura. Sim, sim, sim. Ora, o que eu te vou querer perguntar tem a ver com. Ou seja, o que é que tu pensas em relação ao imprevisível em termos práticos na arte? Especificamente na música, vais acabar por focar, mesmo que eu não te dissesse Sim, especificamente. claro, claro, claro. Pronto, Eh, achas que existe? Achas que é bom? Que é mau? É assim, o imprevisível existe sempre. Quer na composição, quer na performance. Se, na composição eu posso tipo, estar a escrever qualquer coisa, posso estar passar a limpar uma partitura no computador e o computador, puff, faz parte. Posso estar a escrever à mão e pronto, fico sem lápis, uma coisa qualquer. Nesse sentido, sim. No que toca à performance, um concerto para violino e pronto, salta ao cavalete. Acontece. E não sei, não sei até que. Convém só explicar que o cavalete é uma parte do violino também. Desculpa. Que, Obrigado. portanto, como já perceberam, pode saltar e que é Sim, algo imprevisível. sim, Pronto. pronto, o cavalete é aquilo que não sei explicar agora, mas sim. Ahm, Espera aí. Podias-me tipo enviar. Está aqui. Está aqui, desculpa, desculpa. Ahm, É isso. Sim, na performance, isso pode acontecer, pode o músico desmaiar, pode muitas coisas que à partida não fazem parte da obra de arte que está ali a ser representada, não é? Porque o compositor não vai escrever o cavalete salta. O Puf. músico desmaia. Exato. Como já perceberam, caros ouvintes, o Ruben é sempre uma pessoa muito positiva e, de facto, o imprevisível ele pensou logo. Claro, Pronto, o instrumento, alguma coisa do instrumento partir, um músico desmaiar. desmaiar. Sim, Pronto. na verdade, pois, dá-me um exemplo de uma coisa positiva, imprevisível que possa acontecer numa performance. Então, Já sei, já sei, já sei. Pois não sei se é bem positivo. queres que diga? Diz. Basicamente, tu teres estudado em casa uma passagem
que quase nunca sai Está bem. corretamente, e naquele momento, por acaso, até saiu bastante bem. Pois eu estava a Isso pensar, já me aconteceu. no caso de um concerto para violino, tipo ser uma violinista e ela está grávida e tipo começar a dar à luz. Uau! Isso foi extraordinariamente específico. Eu Sim, não estava à foi espera. muito, foi muito. Pronto, lá está. Isso seria bom ou seria mau? Depende, não é? Pá, eu acho que não precisamos de Para mais a bebés. orquestra. É isso. Vamos discutir natalidade. De facto. Sim. Pronto. Isto é um podcast sobre tudo e mais alguma coisa. Porque nós, de facto, temos habilitações para... Habilitações, claro. Mas sim. Sim, nesse sentido. Lá está. Consideramos imprevisível o que acontece fora da obra de arte ou o que acontece dentro? Porque Depende do que not- consideras obra de arte. daquilo no caso da música, que o compositor idealizou para aquela performance e que Eu pretende. diria que, tendencialmente, o imprevisível está fora. Pois, Porque... precisamente, mas lá está, tu ao acertares uma passagem, não fizeste mais do que o teu dever, não é? Sim, Que lá era tu. está. Quando os músicos, especificamente os músicos, estudam em casa Sim. ou noutro sítio qualquer, já vamos falar sobre isso. hum, eu acho que tem muito a ver com o hábito, com a questão do hábito. Nós não sabemos se nós vamos, na altura, no momento em que estivermos a ser postos em xeque, Uhum. nós não sabemos se vamos tocar bem ou se vamos tocar mal, ou como é que vai sair. Não, nós ficamos sobretudo no hábito. Se todos os dias nós tocarmos aquela passagem bem, Sim, à partida. à partida é mais provável É uma questão de que saia bem. probabilidades. Pois. Sim, mas o que é que na vida não é uma questão de probabilidades? Pronto, não vamos Sim, entrar por sim. aí, não é? Como vem, também temos um doutoramento em filosofia. Precisamente. Ahm, sim, eu acho que é isso. Achas que o lugar onde tu estudas influencia isso? Eu gostava de acreditar que não, porque como estavas a falar do hábito, e se a pessoa está habituada a estudar em casa, por exemplo, e depois vai para uma sala de concerto com, pá, não sei quantos lugares é que a Gulbenkian tem, mas eu diria, quantos? Imaginem um número grande. Pronto, é Ok, isso. tipo 10.000, se bem que já é muito, 10.000. É isso, um número E, grande. te- tipo, até a acústica é diferente, é tudo diferente. Até que ponto é que isso não influencia a tua performance, sendo que, e tu estavas a falar do hábito, sendo que o hábito era, portanto, estudares num ambiente fechado, com uma acústica muito diferente daquela que irás ter na sala de concertos, até que ponto é que isso não vai influenciar a performance? Agora, para o Hum, bom ou para o mau, não sabemos. eu acho que vai ser sempre para os dois. Só que nós vamos tender mais sempre a ver o mal. Pois Hum. é tipo bola de neve. Porque no momento da performance, nós apercebemos do que corre mal. Sim, sim, sim. É muito. Olha que não. Estamos muito alerta. Ah, Eu ah, diria que sim. eu ontem estive a ouvir umas gravações do Corvoar das Artes, já agora. O Corvoar das Artes é um coro cujo qual eu e o João fazemos parte. É um coro que tem uma história curiosa, que Isso foi um bom ficará. adjetivo. Não, mas tem, a história é curiosa. Sim, é verdade. E aquilo que fazemos também. Mas, e tipo, eu, foi aquele concerto do pequeno grupo que nós fazíamos música da Renascença. Sim. Pronto, e eu estive a ouvir uma gravação desse concerto e eu não me lembro de metade daquilo que nós erramos. É curioso, tipo, na altura pareceu fixe, mas depois uma pessoa vai ouvir não está fixe. Sim, mas lá está, isso tem a ver com a relação que temos entre aquilo que estamos a fazer no momento e aquilo que depois. Lá está, eu tenho esta coisa, eu tenho um recital que fiz há 3 anos, Hum. gravado, e gravado até com várias versões, tipo
tecnologicamente alteradas, ou seja, ou para ter mais ressonância, ou para ter mais assim, ou para ter mais assado, e eu odeio ouvir-me. Pois. Portanto, eu nunca vi Mas nunca ouvi essas gravações. eu acho que 3 anos já é muito tempo, porque em 3 anos já mudaste bastante, principalmente na Sim. nossa idade, não é? 3 anos é Por bastante isso, tempo. provavelmente detectaria muitos mais erros. Ou teria uma opinião muito mais... Sim, os nossos parâmetros, não, os nossos... Ruben? Sim, desculpa. Deixaste-me ouvir? Sim, deixa-te ouvir. Mas estavas a Pois. dizer que os nossos... Como é que se diz? Não é parâmetros. parâmetros? Não é... O que é que tu queres Não dizer? vale a pena. Somos mais exigentes, pronto. Digo de outra forma. Ok. Somos mais exigentes connosco próprios. E connosco próprios. Gostaram? Somos mais exigentes connosco e por isso é que vamos detectar mais erros e coisas que gostamos menos, até porque o nosso gosto está mais apurado. Pois, Ok. sim, é a minha internet. Sim. Peço desculpa. São coisas que acontecem. Lá está, imprevisível. Exato. Agora, para o bom ou para o mau? Neste caso, não é muito bom, não. Pois, eu também Pronto. acho que não. Pronto, é assim, eu não sei se vou conseguir resolver isto. Eu vou continuar a... Pois, não há problema. eu vou continuando a falar e depois logo sei. Lá está, até está relacionado com o tema do episódio, não é? Sim, foi de propósito. Exato. É assim uma experiência 4D do nosso episódio. O que é que eu estava a dizer? Estávamos a falar eu lembrei-me que tenho uma história. Não sei se devia contar isto, mas agora vou contar. Não te Claro. preocupes que não te envolve. Portanto, foi um concurso que eu fiz também há 3 anos. Nem sequer me lembro. De flauta? Mas sim. O João toca a flauta, para quem não sabe. E então nós fomos no dia antes, tivemos ensaio com piano, porque o pianista foi oferecido pelo concurso, como é habitual. É normalmente assim que funciona. E então eu não conhecia o pianista de lado nenhum e nós fizemos um ensaio curtinho, só para ver se estava alinhavado. Tipo, pronto, um ensaio geral, onde a preocupação é mesmo tentar perceber o que é que a outra pessoa pensa sobre a peça Sim. em questões práticas como a pulsação, portanto, para o público leigo, a velocidade a que as coisas estão a ser feitas. E então, no dia do concurso, foi só um dia, eram as várias eliminatórias no mesmo dia. Eu estive com uma rapariga que já tinha estado há muito tempo, mas já nós nem nos lembrávamos um do outro. Depois é que falámos e depois é que nos conhecemos. E portanto, eu passei a eliminatória a seguir e ela não. E ela passou a tarde toda a queixar-se da acústica da sala, porque a sala era muito seca, e não dava para fazer nada naquela sala. E o pianista até lhe tinha dito que tinha muita pena porque não dava para fazer nada naquela sala. E pronto, eu só consegui pensar, quando eu entrei lá, eu e os outros todos, não choveu dentro da sala. Já Nós é tocámos todos na mesma sala. Pois, Pronto. Em Portugal já é uma mais-valia não chover dentro das salas. Pronto, isso fica para outro episódio, Ruben. Mas pronto, é essa coisa. Eu acho que nós, enquanto performers, não podemos usar a acústica como desculpa. Tipo, se toda a gente toca no mesmo sítio, com as mesmas condições atmosféricas, Depende, lá está. Eu estava a falar do coro há bocado. E há certas acústicas que beneficiam um coro. sim, mas se levasses um coro a concurso e Pois sim, toda a gente tínhamos. cantasse no mesmo Sim, sítio claro. e não tivesse havido um Mas lá está. nevão, uma Mas lá coisa está. assim do É género. aquela coisa do hábito. Nós, no nosso caso, nós ensaiamos numa igreja. Se formos para um estúdio que É tem. completamente diferente. Claro. Até a nossa disposição, ensaio versus concerto,
influencia. muda a forma como vemos a obra. E Lá está, então é algo muito frágil, é muito influenciado no momento, lá está, porque no momento, no dia do concerto, nós temos o dia em que nós nos temos mais de adaptar às condições. Porque sim, pronto, passar, nós podemos fazer ensaios descalços, nós podemos fazer ensaios sentados assim ou assado, que passa, que não, ou seja, que não é muito grave, mas depois no momento do concerto temos de nos adaptar ao que há. pois lá está. No verão Hum, passado fizemos o tal concerto em que o senhor tipo, atendeu o telemóvel. Precisamente, e às vezes isso Acontece. acontece. Como é Pois, que nós lidamos com isso? pá, Tentando para vamos já lá conter fora, os palavrões. sim, e Dentro depois. de nós pensamos muitos palavrões, Sim, mas é tentar, lá está, tem de haver, é um bocadinho paradoxal, porque ao mesmo tempo que estás a tentar passar uma mensagem para o uhum, público, admitindo que o estás a tentar fazer, sim, sim. também estás a tentar abstrair-te do que se passa fora do palco. E do que recebes, exato. Queres Aliás, limitar, queres limitar aquilo que recebes só. eu vi uma Pronto. entrevista da atriz Custódia Galego e ela estava mesmo a falar sobre isso. Ela no teatro, ou seja, não se contracena com o que está para além do palco, não se Precisamente. contracena com o Uhum. público, contracena-se entre A os não ser, atores, a não ser que sejam, como é que se diz? a não ser que seja precisamente esse o Pronto, esse, objetivo. sim. Pronto, de receber perguntas do público, de receber, ter interação. Mas se é suposto não haver interação, então é suposto que haja uma barreira Uhum. entre as duas coisas. E agora vamos para Claro, onde? Depois mas disto? isso, mas, sim, É uma boa pergunta. temos que introduzir assim um bocado à bruta. Mas isso não é impossível. Tu estares num concerto, um telemóvel toca dentro da sala e tu ignoras. Como a não ser Eu quem, não sei se é impossível. a não ser que em todos os concertos toca um telemóvel, Então passa a haver hábito. precisamente. E depois passa a ser parte. Não passa a ser parte da performance. É assim, não, eu diria que não. Lá está, eu acho que há coisas imprevisíveis que passam a fazer parte da performance Uhum. e há outras coisas imprevisíveis que se distanciam. Que é possível haver uma distância. Neste último caso, insere-se o telemóvel, insere-se chores de bebés, insere-se. É giro, agora que eu penso melhor. Tu estavas a falar daquela barreira que tem que haver entre público e performers. Uhum. E se o telemóvel tipo, for aquilo. Pois é aquilo que destrói a barreira e tipo que liga os dois mundos. Pois, mas quem é que decide isso? Repara, se a barreira é uma coisa que está a ser. Pronto, não é uma coisa física, é uma coisa Uhum. intelectual, é Sim. uma coisa que pensas, Uhum. ou não pensas, mas se houver alguém a pensar, existe de uma forma intelectual, Sim. então esqueci-me o que é que estava a dizer, mas lá está. Passa ou não passa, depende da forma como tu pensares a barreira. Se tu pensares que o telemóvel não te incomoda, Pois o problema é que incomoda sempre. sim, mas eu acho que com a experiência começa-se a minimizar isso. Hum. Tipo, há formas de. Atenuar. Sim, exato. E pois lá está, isso também tem muito a ver com a consciência Claro. que nós, enquanto performers, temos do público. Uhum. Mais do que ao contrário, eu diria. Porque lá está, eu lembro-me de fazer audições num teatro em que escureciam o público de forma a que Uhum. nós não conseguíamos ver sequer as Sim, sim, sombras das sim. pessoas. Era preto. Ou então as luzes dos flashes dos telemóveis. E lá está, a noção que temos de público nesse momento, nós estamos a tocar para quem? Nós estamos a tocar para uma mancha preta de pessoas que Sim. sabemos que são os nossos pais, é a nossa família, que Uhum. sabemos que têm um orgulho, lá está, de índole paternal, maternal, sobretudo, e que é relativamente indiferente o que é que nós estamos a fazer em palco. Pois.
O que não deixa de ser grave, mas Mas sim. lá está. Depois, como é que o imprevisível se encaixa nisso? Eu acho que aí se dá menos importância. Ou seja, à medida que se vai subindo Uhum. no, na Estatuto. carreira, no Estatuto. estatuto, Sim. na posição, o imprevisível torna-se cada vez mais flagrante e isso também se deve em parte àquilo que o público espera. Uhum. Ou seja, se eu for tocar uma sonata de flauta para um público que é maioritariamente composto por flautistas, eles não estão à espera de uma interpretação revolucionária, tendencialmente. Eles estão à Uhum. espera que eu toque aquela sonata exatamente da forma como ela foi tocada desde sempre, a não Certo. ser que seja uma obra nova Uhum. ou que lá está. Depois há sempre aquelas pequenas mudançazinhas. Tipo, cada performance é cada performance. Sim, claro. E falámos Mas pronto, disto, portanto, existe no essa episódio questão passado. da de não sei qual é que é a palavra, mas do espectável. Uhum. Pronto, numa perspectiva lá está, isto tem a ver com a prática e faz também sentido falar do lado teórico, nomeadamente música aleatória. E a pergunta que me ocorreu sobre isto, quando estávamos a decidir do que é que se ia falar hoje, Sim. foi mesmo perguntar-te se existe realmente música completamente, totalmente aleatória. Pois, isso é uma pergunta bastante interessante. Aquilo que eu respondi a um colega há uns tempos é que se a música for totalmente, completamente, todos os parâmetros dela aleatória, então o compositor não está. O trabalho que o compositor faz é só selecionar. E, pá, e dele já não sai grande coisa, a não ser a seleção, não é? Mas a seleção envolve decidir. Claro, mas ele assim não criou nada. Ele selecionou só. Então, mas se tu selecionares, não estás a criar? Nunca? Em contexto Seleção nenhum? em manhas. Eh, Exato. Também se pode ah, fazer. sim, lá está. A meu ver, eu não concordo bem com isso. Ou Porque seja, é a mesma precisas coisa. de ter. Tipo, imagina, eu vou lá fora e gravo os pássaros a cantar. Seleciono um trecho dos pássaros a cantar e torno isso a minha obra sem qualquer. Sendo que eu já alterei, não é? Eletronicamente, porque captei o som e ponho pronto a reproduzir. Sim. Tirando essas variáveis, digamos assim, eu não acrescentei nada àquilo que os pássaros fizeram. Portanto, tu dirias que isso são. E não Ou, deixa. se- ou Aliás, seja, que isso são os limites da criação. Os limites tipo inferiores. não, agora que eu penso melhor, eu errei, porque se eu fosse gravar os pássaros a cantar e reproduzisse tipo sempre o mesmo canto de pássaros, deixaria de ser aleatório. Era só uma captação de. Não, Portanto, peço mas se desculpa. fosse uma captação. Ou seja, se captasses durante 48 horas, Sim. tipo, seria. Não, mas se eu pegasse num trecho e reproduzisse sempre esse mesmo trecho, Não, mas aí estás a tornar. Eu estava mesmo a falar sem repetir. Percebes? Sem que algo repetisse. ok. Captasse os pássaros, Eu meces os pensei, pássaros e a eu tua obra pensei, acaba. eu pensei numa performance musical ao ar livre. Tipo, a ideia era só ouvir os pássaros. Aí, lá E está. lá está, isso é Até, uma obra de arte. até que ponto é que isso é. Até que ponto é que. Pronto, e aqui voltamos àquela cena da ideia, não é? Sim. Eu diria que aí nesse O que é que caso. a ideia difere da composição? Porque neste caso, portanto, eu tive a ideia de levar o público para a rua e ouvir os pássaros, mas eu não influenciei aquilo que o público ouviu. Não influenciaste? Não, não é aquilo que o Diria público. eu, perguntaria eu. Eu apenas encurtei o espectro daquilo que eles iam ouvir. Então, mas Seleciono isso é um local, influenciar, né? mas pode tipo cair um avião. Ah, pronto, está bem, o imprevisível. Mas, ó Sim, Ruben, se estiveres num sítio, epá, vais ao dentista e sim. estás à espera
Uhum. E se em vez de te meterem 5 revistas, só te meterem uma à frente, Sim. ou seja, estás a encurtar o espectro daquilo que a malta pode ler, Uhum. mas Estás a lá está, isso condicionar. também É esta a estás a palavra. condicionar. Isso É também esta a é palavra. tomar. Isso é tomar um ato também. Sim, Estás a focar. mas nada daquilo que eu li fui eu que escrevi. Estás a perceber? Nada daquilo que a outra pessoa leu fui eu que escrevi. Eu agora estou a imaginar se seria possível fazer. Eu só selecionei. E isso. Lá está, para existir música completamente aleatória, não pode, acho que não pode haver um compositor, alguém no meio do público e da performance. hum. Se é que me faço entender. Portanto, para ti, o compositor tem sempre de ter uma atitude. Não quero dizer decisiva, mas no fundo é isso. Sobre a obra que está a fazer. Pois, senão toda a gente era compositor. E não somos. Compositor. Eh, Não, né? Esse agora deu-te um bocadinho. Tipo, estou a fazer uma licenciatura eh, em composição e estás-me a dizer que toda a gente é compositor. Ligeiramente ultrajante, não é? não, eu acho que para ser compositor tem que haver trabalho. E se não há esse trabalho. Então, mas tu ias gravar, ires para o meio do mato com uma engenhoca que grava Sim, não, coisas. mas isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Porque a pessoa Pronto, nesse trabalho caso está. técnico. Não, nesse caso a pessoa está a selecionar. Não é propriamente trabalho composicional, mas é de seleção, é alguém que seleciona algo para alguém, pronto. Ah, tem ali, entre o público e a performance, há Intermediário? um intermediário, percebes? Sim, E mas. eu acho que para o caso da música completamente aleatória existir, esse intermediário não pode, não existe. Porque senão deixa de ser aleatório. Epá, mas o que é Porque que lá tu está. defines por aleatório? Não, pois isso. O que é que defines por música? Pronto. Não, ainda não chegamos lá. Não, mas estávamos a falar das 48 horas. Se eu for gravar 48 horas, são só aquelas 48 horas que vão ser passadas. E isso deixa de ser aleatório, porque as 48 horas são sempre as mesmas. Então, mas aquilo que passa. Não, nunca é sempre igual. Não, Entre as, não co- é, não é sempre não, igual. entre as 48, entre as 48 horas, se fores dividir as 48 horas em 24, nas primeiras 24 passa uma coisa, nas segundas 24 passa uma coisa, mas no todo é sempre igual. Porque tu gravaste, não é? Pois, ok, a gravação é igual Pronto, ao então, real. então deixa de ser aleatório. Hum. É a mesma coisa que eu escrever. Pois não, ia dizer bosta. Exemplo falhado. Ups. Sim. Tipo aquele momento em que nós achamos que conseguimos arranjar um exemplo mesmo bom e Sim. afinal E não. afinal não. Afinal sou burro. Sim, mas lá está, quando estás a falar aleatório da perspectiva de um compositor. Uhum. Quando eu ouço a palavra aleatório, eu relaciono muito mais com a experiência do público. Certo. Ou seja, com aquilo que o público considera aleatório. Que claramente diverge daquilo que, tipo, os criadores Não estou a consideram perceber. como... Ou seja, o que é aleatório Sim. difere consoante a posição onde tu estás. Ah, é? Porquê? Eu diria que sim, porque tu podes ouvir alguma coisa que é só indeterminada Uhum. e achar que é aleatório. Se fores, tipo, público leigo. Sim. Lá está, tipo, tu... Pois, mas isso é só desinformação. Sim, mas isso é a experiência do público. Eu diria que os performers têm de lidar com essa desinformação. Porque tu não podes estar à espera que um bebê saiba Hum. que... Saiba distinguir aleatório de indeterminado. E também tocas para bebés, portanto, tipo... Sim, claro, mas nós estamos a... Então, se não me perguntasses a mim se existe ou não música completamente aleatória e perguntasses, portanto, à tua mãe,
Que resposta é que esperarias ter? Ahm, Há uma coisa como vai estudar, João. Ah, Fora isso, era mesmo. Eu esperaria uma resposta simplista que desviasse imediatamente o tema Sim, e que não me respondesse em nada à pergunta que eu fiz. ok. Mas a outra pergunta que a minha mãe acha que recebeu, por não compreender a pergunta original. Tipo, estás a perceber? Ou seja, eu acho que o público comum não se Uhum. questiona, não Então, relaciona as duas palavras, então, música então, e aleatoriedade. Tipo, a malta então porque não é que... junta. ent- hum, Porque estamos habituados a uma estrutura, a uma Sim. organização, a relacionar música com organização. Pois, lá está. Então, pois, se eu for gravar as 48 horas dos pássaros, aquilo está estruturado e está organizado. Não, são pássaros a cantar. O que é que isso tem de organizado e estruturado? Ainda não sei, tenho que ir gravar as 48 horas e depois Para é que... saber. Um dia fazemos a experiência. Pois, pá, não Sim, sei. pronto, mas aí precisaríamos perceber de biologia para saber se os cantos dos pássaros teriam Então, algum tipo de organização, se ou se então perguntar só ao repetiriam. Messiaen. Pronto, precisamente, não é? Também é um bom Eu acho que exercício. sim, eu acho que sim. Bem, se existe ou não música completamente aleatória, o que é que tu achas, João? Que isto... Estás a virar a batata quente para Pronto, mim. também não pode ser só para mim, né? Lá porque Sim, claro. estou a estudar composição, não quer dizer que... Se existe música completamente aleatória, eu diria que não, Hum, porque para mim música pressupõe algum tipo de organização. Se reparares, ou seja, não só as obras em si, ou sim. seja, não só os papéis, mas também toda a dinâmica de ensaios, de concertos, de estudo em casa, tudo aquilo que eu consigo relacionar com música, relaciono Uhum, com a organização também. Espacial, certo. temporal, tipo os sítios onde tu metes as pessoas, Uhum, aquilo que, tipo, percebes? Está tudo. Lá está, aquilo que tu vestes. Há uma organização. É preto por algum motivo. sim. Há cores que usam o acessório de outra cor. E isso também tem um motivo. Existe uma necessidade de organização. Sabes que eu acho sempre que é por medo. Por medo de se ficar tipo no vazio. Como assim? Não percebi. Porque tu Medo de estás quê? a. Ou seja, porque música é uma coisa muito volátil. Certo. Escreveres num papel Uhum, coisas que ouves, quando não são palavras, quando não são só palavras, eu acho que é uma coisa que o ser humano tende a considerar tipo inconscientemente como volátil, como frágil, certo. como pronto, então essa questão da organização e o facto de se querer levar tão a sério a organização, eu acho que também surge a partir de um desejo inconsciente de, de não se perder. Tipo, eu Uhum. acho que isso existe. Daí a imprevisibilidade ser tão nociva e vista como tão nociva. Por isso é que nós damos valor ao hábito, à organização, Pois à lá está. estruturação. A música aleatória é música imprevisível. Sim, portanto, isso é um bocadinho. Eu não diria que é imprevisível, sabes? Porque Não? tu. Não, se tu. Sim, depende dos parâmetros que tu aleatorizares. Pronto, se tu por Oh, mas nós acaso. estamos a falar da música completamente aleatória. É tipo, todos os parâmetros são Sim, aleatórios. ok, mas se tu compores música, se fizeres um estudo para flauta, para Hum, mim, para eu sim. tocar, eu, quando tocar, se eu tocar todos os dias, vai Sim. haver coisas que eu vou fazer igual, mesmo sendo completamente aleatório. Porque eu preciso decidir coisas de modo a que, quando eu estiver em palco, consiga fazer aquilo que tu Sim, queres. mas é algo que o público não tem acesso. Cada vez que o público ouvir essa obra, tocada por diferentes pessoas, vai ser sempre diferente. Portanto, é aleatório para o compositor, não é aleatório para o intérprete e é aleatório para o público. Não, não é aleatório.
para o intérprete, mas o intérprete tem que fazer escolhas Sim, mas isso não é ser dentro aleatório. da Isso obra. é tomar escolhas. Mas eu acho que isso tem de se fazer sempre, percebes? Seguindo um bocadinho a linha da interpretação. Eu Certo. acho que para tocar alguma coisa como deve ser, é sempre preciso fazer Sim, claro, escolhas. claro, claro. Que está Mas inerente. normalmente não são escolhas ah, Tão amplas. não, Tão... tão amplas e tão padrão, não é? Tu no século XVIII não tinhas peças em que podias escolher a altura dos sons. Sim. Pronto. Mas lá Ah, está. Lá está. São mais decisões e decisões mais difíceis ou sim. menos expectáveis. Uhum. Mas são decisões na mesma. Portanto, é isso. Não tenho forma de concluir isto. Eu também queria tocar aqui, lá está, como disse no início, na história da arte. Sim. E eu penso que aqui o A imprevisível, arte, não música. sim, as artes plásticas, as artes visuais, sobretudo o que não está ligado diretamente, sendo que isto diretamente tem de levar muitas aspas, Muitas aspas. à performance. Uhum. Eu acho que a história da arte tem. Ou melhor, a arte, primeiro, antes da Sim. história da arte, isto tem muito a ver com questões de conservação. Mais do que de restauro, principalmente conservação. E também questões da forma como se expõe as coisas. Uhum. Nos museus, nas galerias de arte, ou na rua, ou onde quer que se exponha coisas. Sim. Acho que tem sobretudo a ver com isso. Porque, lá está, tu não podes. Quer dizer, eu diria que tu não podes pôr arte efêmera, expor na rua. Como tu expões o Galo de Barcelos feito pela Joana de Vasconcelos, que é um galo de tipo um Não galo de conheço. Barcelos. Não conheço. Já. Tens de ir ver, até tem um site, por acaso, o site mesmo da obra. Portanto, Pensar. é um galo de Barcelos em tamanho Sim. grande que está exposto num jardim, se não estou em erro, Certo. no norte do país. Pronto, se esse galo fosse feito de papel higiênico, tu não poderias expor. Porque o imprevisível, que neste caso é relativamente previsível, que é a chuva, Sim. iria destruir a obra. Depende. Pronto, Se o o que é a objetivo... obra? Não, lá está. Se o objetivo... Como é que a senhora se chama? Joana Vasconcelos. Mano. Se o objetivo da Joana Vasconcelos era fazer um galo de Barcelos de papel, expô-lo à chuva e ele pronto. Estragar-se. Estra- se, o Que é o que objetivo, pronto. se o objetivo fosse esse, então acho que Sim, mas não, aí o não, não público. era aleatório, claro, nem tratava-se, portanto, de uma obra de arte efêmera, não é? Como temos aqui nos pontozinhos. Sim, eu diria que isso é efêmero. Mas é Ou então não. aleatório, porque tu não sabes se vai chover ou não, percebes? Oh, Ruben, sabes sempre que vai chover. Não sabes Não se é sabes é amanhã ou quando. se é daqui. Sim, pronto. Pronto. Não Portanto, vai sabes sempre quando é que vai chover. chover. Ok. Pronto. E não sabes Agora. de que forma é que a cabeça do galo vai cair. Não sabes se vai cair para a direita, para a frente Pronto, ou também para a não sabes esquerda. se um carro vai contra a estátua. Pois, Pronto, exato, e não se for. sabes. Pronto, isto dá para espiralizar tipo Sim, até ao infinito. pá, por mim. eh, Mas lá está, isso é considerado imprevisível. Sim, porque é não se pode imprevisível. prever. Pois. Acho que é isso. Portanto, o imprevisível é tudo na arte. Olha, boa. Boa. A única... Não, pois é que nem isso. Nem a altura dos sons podes prever. Porque não sabes se. Pronto, Não, se é fica isso. alto, se fica desafinado Vou ou não. congelar a matrícula. ah, Exato. Para que continuar o curso? A sim, previsibilidade é tudo, portanto não exato. vale a Não pena vale. Não vale a estudar, pena. não vale a pena aprender, não vale Sim, a pena nem vale a pena. Nem aquelas vale... aulas de Sim. desenho também não valem a pena, não é? Sim, eu acho que não, já que é tudo imprevisível. Por falar em desenho, eu vi tipo numa aula passada, o meu professor falou-me de um senhor que tipo pintava telas, pegava nos pincéis e tipo tinha tipo telas gigantes no chão. Uhum. Tu conheces? Não sei se conheces. Não, Ele isso é tipo, demasiado vago para mim. não, mas Porque já até vi tinha uma gente a fazer técnica. coisas parecidas, tipo, não sei se gente a pendurar baldes de tinta, por Sim. exemplo, Ah, sim, a mandar os penduras no baldes. Sim, teto, sim, sim, sim. mandas Não, o mas balde, não é isso, não é isso. É tipo
tens os Lá baldes está, de tinta no chão, pega no pincel e... mas isso é imprevisível ou não? É relativamente previsível, porque tu sabes que vai cair tinta, E sabes de cor é que vai cair. precisamente, e Pronto, mas sabes onde, que é na tela. sim, mas não sabes De que forma? em que coordenada, em que... Portanto, Em... coisas mais pequenas. Também não Sim, sabes claro. que forma é que a tinta vai Na... fazer quando Sim, bater. pois, exato. Tens uma vaga ideia, mas não sabes precisamente. Sim, Portanto, mas tu podes considerar uma obra de arte legítima, e esta é sim, uma palavra problemática que eu problemática, estou a sim. usar de propósito. Tu podes considerar uma obra de arte legítima, tipo, meter uma tela no chão, atirar Sim. os baldes de tinta e só ver o que é que acontece. Eu acredito que o senhor de quem eu estou a falar fez isso muitas vezes. Tipo, muitas, Sim, tem uma demasiadas. carreira, pronto, baseada. Demasiadas. Mas escolheu apenas aquelas que gostava mais. Não foi, ok, vou pôr isto e vamos ver o que sai e é isto que vai. Portanto, tem de haver pensamento. Sim, claro. Uhum. A cena tem que ser pensada, nem que seja depois de estar feita. Eis. Neste caso, ele pensa antes, não é? Porque escolhe as cores que vai usar, escolhe durante, pronto, escolhe as cores que vai usar e os pincéis que vai usar e as Lá está, formas, se quer mas um círculo, se quer um quadrado. isso não escolher. Ou seja, se fizer a obra de arte, vendado. Pois aí já é aleatório. Completamente aleatório. Existe arte Não visual porque sabes completamente não porque aleatória. sabes que a tinta vai cair na tela. Ou não, a não ser que ele seja tipo bué. Pois, exato. Se ele for uma pessoa burra. Ou Pronto, seja, se. Lá está, estás vendado. sim. Ruben, dão-te um desafio. Tens de fazer. Nem sabes onde estás. Não fazes ideia do teu espaço Exato. Estás geográfico. Não sabes se estás a num sala. pavilhão Não sabes. Tu podes estar numa sala vazio. com 1 metro quadrado ou numa sala com 3 quilómetros quadrados. Mas Não agora sabes. imagina. Estás num pavilhão. Sim. Com tudo completamente branco. Foste raptado É, isso e, era e brutal. agora tens de fazer uma obra de arte, pronto, no chão desse pavilhão. Sim, O sim. chão é, pronto, como se fosse a Chão e tela paredes e branca. teto, não é? Pronto. Alguns. E lá está, estás vendado e estás Sim. rodeado por tintas. Uhum. Qualquer movimento que tu faças, que à partida há de ser inconsciente porque has de estar vendado e has de querer sair dali, não é? Tipo, Não, pronto. não, ok, mas isso já tem outras variáveis. Se irás essa Sim. variável do querer sair dali e coisa, tu sabes que movimento é que fazes com o braço para aquilo dar mais ou menos um círculo. Não, mas nem sequer tiveres consciência do que estás a fazer. Então, mas como assim? Como é Percebes? que Ou não tens seja, consciência? Estás tipo anestesiado? Não sei, sim, não. sei lá, imagina que tu podias ser. Isso é demasiado. Calma, calma, ainda vou mais. Imagina que Ok. tinhas tipo um fato e que tipo, a outra Desativava os nervos. pessoa. Sim, exato. Ok, ok. Pronto. E estás completamente inconsciente Sim, e, e programas o fato de sim, modo. Ou seja, e alguém que programou o fato de modo a ser aleatório os movimentos que tu fazes com os pés, com as sim. mãos, com. Qual é que é a questão aqui? Ou seja, se tu tiveres latas de tinta ao Uhum. pé, se tu começares a mandar tinta para as paredes, para o chão, para tudo aquilo que seja sítio, isso vai dar uma obra de arte ou não vai dar uma obra de arte? É aleatório ou não é aleatório? Pá, é aleatório, mas eu não creio que seja. É assim, é obra de arte no conceito. Mas e portanto, esqueci-me da palavra. Do contexto. Porque se tirares Ok. aquilo do contexto e vires só a obra sem saberes como é que foi feita, pá, Sim, mas hum, fiz isto no museu. hum, Ou seja, imagina que tu no museu entras na sala onde isso aconteceu. se não souberes a história, pois lá está, vai ser sempre uma obra de arte, é esquisito. É demasiado Porquê? estranho. Bom, primeiro porque está num museu, não é? E Logo é temos, obra de arte. É isso? pá, hum, Isso é às tão vezes temos, polémico, não é? mas às vezes temos de ser práticos. Ah, ah, pronto, estando no museu, pá, não sei.
Mesmo, sabendo ou não da história por trás dessa pintura. Não é? Isso influencia? O quê? Tu saberes a história? Tu ires ao Claro, museu e saberes a história? claro. Eu acho que sim. E Tipo, é pronto, se calhar aqui vamos voltar um bocadinho aos cenários um bocadinho mais realistas. realistas. Hum, eu diria que lá está, eu vou pegar outra vez no exemplo que já peguei aqui, Uhum. quando estive de férias em Sines e pude ver uma exposição sobre a violência doméstica, Uhum. uma exposição de obras contemporâneas, de pessoas, acho que a grande maioria, se não todos, estavam vivos ainda. Uhum. Hum, eu senti que era um bocadinho ingrato para os artistas serem as obras serem colocadas todas ali Uhum. e o tema ser anunciado a priori, porque era a primeira coisa que tu vias quando entravas na exposição. Uhum. Sabias que era alguma coisa relacionada com a violência doméstica. Certo. E, ou seja, eu temo que as obras de arte não sejam. Lá está, foi esta coisa que eu escrevi aqui na nossa folha dos tópicos. Que a mensagem, a história que a tua peça conta, se tu Uhum. fores um artista, não sejas tu que a escolhas. Isso aflige-me, percebes? Ou seja, que o contexto Não, eu... seja mais dominante Sim, do que o teu trabalho, o teu objetivo. Tipo, de repente aquelas peças foram todas carimbadas como estando relacionadas com violência doméstica, sim. mesmo que não tivessem nada a ver com a Pois lá está. violência doméstica. Pois era aquilo que nós falávamos há uns episódios, que era o facto de procurarem significado em coisas que os Que não artistas fazem. existe. Pois, mas isso, pronto, é Lá está, inerente ao ser humano. mas isso, também, isso está relacionado Nós, nós, com o nós ainda, imprevisível. nós ainda estamos à procura do significado, daquilo que nós estamos cá a fazer, não é? Pronto, cá E, está o doutoramento em filosofia aqui. claro, claro, tem que ser. Pois é isso. Eu ia dizer uma... Sim, era. Não, tu ao falares isso e ao colocares as coisas num contexto, já não estás a apreciar a obra de arte pelo que ela é. Então eu nunca apreciei nenhuma obra de arte por aquilo que ela é, Pois, porque há sempre contexto. sim, sim. A Mas música pronto, lá está, é, a mas isso é música é talvez imprevisível. aquilo, a música é talvez o que se afaste mais disso. Porque pois tu vais, lá está, tu vais, vais a um museu e o tema, eu sou muito burro nisto, portanto tenho que me desculpar, e o tema é cubismo. Tu à partida vais, tipo, antes de entrar dentro do museu, vais pensar que todas as obras têm, pronto, aquelas formas geométricas hum, associadas ao cubismo, certo? Sim, ou que estão minimamente relacionadas com o cubismo. Será que tu, sem saber... Imagina que isto há bué anos atrás, tipo em que não havia esse conceito de cubismo. Uhum, Tu ias a um museu só com peças, com obras inseridas naquilo a que nós agora chamamos cubismo, mas na altura não. uhum. Pronto. Tu nunca na vida irias pensar naquilo como cubismo e não haveria aquele preconceito uh, de chegares lá e não vês uma obra que não corresponde pronto, aos parâmetros do Sim, cubismo. Seria muito mais aberto para interpretações livres e pronto, é isso. espontâneas. E espontâneas, sim. Sim, mas lá está. Eu acho, Aquilo eu que acho que a também. música, eu acho que a música é capaz de ser das artes mais foge disso. Porque eu não sei se tu precisas de contexto para saber apreciar música ou para conseguir. Sim, uh, tens o contexto pronto, da música tonal, afinação temperada deste pronto, século do que XX, estás século habituado XIX. a ouvir, das tuas Sim, tens referências. sempre esse contexto, mas não, não sabes quando é que a obra foi escrita e consegues apreciar
A coisa é a mesma. Aliás, a não ser que tenhas ouvido absoluto, tu não vais saber se a peça está afinada em Lá 432 ou Lá 440. E tu não vais deixar de apreciar a obra por ela estar noutra afinação. Pronto, neste de afinação temperada, mas Lá Assim, a não 400. ser que sejamos preconceituosos. Sim, pronto. Mas lá está, aquilo que eu quero dizer é que no caso das artes plásticas e das artes visuais, lá está, existe um intermediário. Tu quando fazes uma obra Sim, lá está. e a Sim, entregas a um ao museu, museu, sim. ao Museu de Arte, tipo, sei lá, ao MNAC, Sim. Museu Ela Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, ela deixa de ser tua. Pronto. epá, mas É, será que deixa? pois é uma questão a explorar. Mas depois é muito, lá está, é muito ingrato, porque depois a obra torna-se extremamente refém do contexto onde está. Sim, precisamente. O que, pronto, dá sempre a ideia de que lá está, existe sempre este preconceito de que tu fazes uma exposição com apenas uma obra Uhum. que é insuficiente. Porquê é que isso tem de ser insuficiente? Porque tu não compreendes a obra quando vais visitar e precisas de ver várias? Pois é Tu isso. precisas de estabelecer relações? Sim, mesmo se tu puseres obras de, pronto, de todos os séculos que nós sabemos que existe, portanto, obras de arte, e de todos os géneros possíveis, vai sempre haver alguém que vai tentar dar significado àquilo. Mesmo que aquilo que tu quisesses fosse apenas expor várias obras de várias épocas diferentes. Pronto. Sim, mas lá está, isso. E as obras que lá estão expostas vão ser sempre avaliadas consoante essas ligações, pronto. Lá está, portanto. É tudo. Mas pronto, irrita-me muito porque é muito ingrato para quem faz. Pois é Se eu assim o fizer, trabalho. se eu fizer uma escultura de alguém, Sim, e se eu pensar numa mensagem que eu quero. Ou seja, se eu fizesse uma escultura tipo, e o modelo fosses tu, e sim, eu quisesse passar um determinado sentimento. sentimento ou emoção, Uhum. tipo retratar-te como o herói, ou como uma pessoa fraca, ou Sim, como tipo romântico, ou como pronto, todo tipo de sentimentos e de emoções e de pensamentos sim, que eu colocar, ou seja, aquilo que não for técnico, aquilo que for mental na, na escultura que eu fizer de ti, sim. não vai ser, Pois não não, vai passar para o público. pois não. A não ser que eu tenha uma galeria de arte pessoal minha. E E aí eu mesmo escolho. assim, não, e mesmo assim, Mas pronto, é um bocadinho mais depurado. pronto, Embora não seja. sim, João, é ingrato, queres que eu te diga, mas Pois é, nós não é podemos isso. controlar a mente das outras pessoas. Pronto, também é imprevisível aquilo que as outras pessoas Pronto, pensam. ok, então, pronto, é isso Portanto, a arte é tudo. uma simulação. É isso que nós podemos concluir. Tudo é imprevisível na arte e a arte é uma simulação. Pois é isso, pronto, ficar por aqui. Não, mas Pois. agora a sério. Eu acho, porque era aquilo que nós falávamos no episódio passado, há várias interpretações da tua obra, pronto. E não Logo há sei se há, várias obras. A tua obra é várias obras. pronto, se levares isso a um extremo, a minha obra é diferente se é tocada por um Stradivarius ou se é tocada por um violino de 50 paus do chinês. E não é? Eu diria que é. Sim, claro que é. É isso que eu estou a dizer. Portanto, a mesma obra pode ser várias. Pode, Uau! Não, mas pode pois é, ser ou é várias. se formos, a, Pois. se formos, pá, se formos à música eletrónica, que também falava no episódio passado, em que não existe aquele intermediário que é o intérprete. E se tentares recriar, tipo,
aqui em casa tenho esta disposição do quarto, uma coluna ali a X centímetros, outra ali, pronto. Se eu for para uma sala de concerto e tentar recriar esse espaço ao milímetro, há menos probabilidade de ser interpretada de outra forma que não a minha, daquela que eu interpretei tipo aqui no meu quarto. Ok. Lá está, existem muitas variáveis Pois. E que depois o imprevisível cai uma acontecem. Pois, coluna e pronto, puf. a tua peça fica completamente diferente. Sim, opá, é ofício de artista, não é? Portanto, mas lá está. Para fechar, tu dirias que o imprevisível é uma coisa que nós devemos Eu acho, abraçar e aceitar como natural, ou que devemos tentar combater, que devemos tentar erradicar, que devemos sim, tentar eu acho que anular? nós já abraçamos esse imprevisível. Pelo menos eu, Tipo, enquanto compositor, eu entrego uma obra a um intérprete. Eu espero que aquela obra seja mais ou menos aquilo que eu pensei. Mas se não for, eu estou habituado, estou mentalizado que isso pode acontecer. E mas isso faz-te pouco exigente? depende dos compositores. No meu caso, pronto, ok, podia ter corrido melhor, não correu tão bem, fizeram mais do que aquilo que eu esperava, depende. Ok, portanto, simplesmente aceitas que o imprevisível existe e pronto. Por Está exemplo, lá e faz parte. estás na Gulbenkian, uma pessoa espirra ou tosse. Pronto, é imprevisível, Pá, não. Porque tu saberias que era provável alguém espirrar ou tossir. mas não sabias quando, nem Pronto, é isso se. que é imprevisível. Pronto. Não, sabias se. Tipo, Não, eu tu parto do esperas, mas pode não princípio. acontecer. Pronto, ok, sim. Não Pronto, conseguimos ver o futuro. pronto, é isso, Pronto. pronto, é isso. Portanto, é assim que acabamos este episódio. A É, dizer que não conseguimos prever o futuro. basicamente, Lá está. acho que sim. Pronto. Acho que é isto, não? Sim, é isso. Já temos uma horita Hum, quase. sim, são de facto. Eu Lá gosto destas está. conversas. São muitas perguntas que estão relacionadas com o imprevisível na arte, com a questão, lá está, se isto é uma simulação. Uhum. E aqui afloramos algumas. Eventualmente haveremos de voltar cá, porque isto Sim, está, tal sim, como a é um ciclo. interpretação e como a Nós, criação, uhum. é inerente, faz parte. Sim, é assim, se este podcast durar 10 anos, provavelmente. Opa, perdi-te. Não. Ok. Estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir? Estou a ouvir, está Ok. tudo ok. Onde é que eu Sim. estava? Olha, tu estavas no final, basicamente. Se este podcast durar 10 É anos, isso, que é obrigado. mentira, vai durar 20. Não, mas se este podcast ir a durar 10 anos, nós já não somos as mesmas pessoas que quando começámos isto, não é? Portanto, é normal que as nossas abordagens a estes temas sejam diferentes. E por isso é que, pronto, é uma cena em constante mudança, tal como nós. Obrigado. Ah, sim. Pronto, acho que é isto, não é? Antes de encerrarmos, epá, não, internet, lá está, o imprevisível. Acho que a minha gata está na rua. Pronto, não interessa. Antes de Dá mais, jeito nós queríamos, também desejarmos boas sim, festas, boas festas, porque estamos. um bom ano, sim, estamos nesta altura, o Natal já foi, não é? Mas o Sim. 2021 ainda falta para chegar e por isso queríamos desejar-vos umas boas festas, umas boas entradas no empolgante ano E de um ano um bocadinho, 2021. um ano um bocadinho menos imprevisível Pá, esperemos também. nós. É isto. Obrigado. Espero que continuem connosco Obrigado. no ano de 2021 e é isto. Muito obrigado.